Então vamos dar continuidade ao conhecimento filosófico. A filosofia ela tem alguns aspectos que são práticos, mas são práticos no sentido de serem éticos. Porque por mais escolaridade que nós tenhamos, nós podemos falhar em algumas questões que são éticas. Por exemplo, vocês ouviram falar do nazismo nas aulas de história? Ouviram? Lembram do que se tratou o nazismo? O nazismo foi um movimento político formado principalmente por Adolf Hitler, e ele tinha um objetivo. Lembram? Ele pensava que uma raça era superior, certo? Que raça era essa? A raça ariana. Então, segundo Hitler fundamentou uma teoria racista. Hoje a gente questiona o racismo, né? Mas Hitler fundamentou uma teoria racista. Aqueles que não são da raça pura, ariana, branca, são inferiores e devem ser eliminados. Então ele implementou uma perseguição radical ao povo judeu, ao povo cigano, aos homossexuais, às testemunhas de Jeová, e porque ele entendia que só os representantes da raça pura poderiam prevalecer. Por que eu estou dizendo isso em plena aula de filosofia? Porque o povo alemão era um dos povos, e se não o povo, mais escolarizado do mundo, ou um dos mais escolarizados do mundo. Por que mesmo sendo escolarizados, o povo alemão entrou na onda do nazismo? Já pararam para pensar? Então só a escolaridade não resolve. É importante que a gente tenha espaços de abertura de discussões que são éticas. Por exemplo, hoje a gente está na sociedade dentro de uma discussão ética contra o racismo. Por mais que uma pessoa seja racista, ela hoje tem mais receio de falar que é e demonstrar que é. Na minha época, não. Quando eu era da idade de vocês, tinha professores que praticavam racismo em sala de aula. Um primo meu foi chamado de macaco pelo professor. Uma vez um professor falou uma piada racista a meu respeito. Isso acontecia. Como não havia uma rede de proteção antirracista, não havia essa rede de proteção que há hoje. Hoje em dia, por exemplo, se um artista, por exemplo, da televisão, um cantor, se ele faz uma piada machista, racista, a carreira dele praticamente acaba. Não teve um MC? Como é que era o nome dele? Foi o Gui, né? Que fez uma piada racista? Eu acho que foi o Gui, não foi? Só sei que a carreira dele... Aí os patrocinadores, os caras que organizam show, já começam a desmarcar show. Porque hoje em dia existe uma rede de proteção antirracista. Na minha época não tinha. A gente ouvia piada racista e engolia seco. Por que eu estou falando isso? Porque a sociedade ela criou espaços de
antirracistas, espaços antimachistas, espaços antipreconceito, espaços, enfim, vários espaços éticos. E um dos papéis da filosofia é abrir essas discussões éticas, porque se a gente não discutir certas coisas do ponto de vista ético, a gente deixa de pensar no que nós estamos fazendo. Quando o povo alemão se voltou para o nazismo, é porque, de uma certa forma, eles deixaram de pensar no que eles estavam fazendo. E isso pode acontecer, existe esse risco. Hoje em dia, no Brasil, esse risco existe. Esse risco das pessoas, quase que em massa, pararem de pensar no que elas estão fazendo. É só a gente frequentar as redes sociais e ver o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão defendendo. É só a gente olhar nas redes sociais. As pessoas defendem abertamente a violência. As pessoas defendem abertamente certas coisas, sem a vergonha que elas tinham de não defender há pouco tempo, né? Então, a escola, a filosofia principalmente, ela serve para isso também, para ajudar a gente a pensar no que nós estamos fazendo. Por que é importante a gente pensar no que nós estamos fazendo? Porque um dos papéis da filosofia é construir os espaços da razão. A razão se difere da paixão. Qual a diferença entre a razão e a paixão? A paixão sempre vem na frente, certo? Você está na rua, passa uma popozuda. Primeira coisa que você faz é olhar, né? É. Olha, não? Eu olho. Eu olho, aí vem na minha cabeça, eu vou chegar e ó, eu penso. Mas eu falo, não, o que a razão faz? Primeiro vem a paixão, né? Vou agarrar. Mas aí a razão fala, peraí, o que eu estou fazendo? Aí a razão organiza o nosso comportamento. Por mais que a razão também seja cheia de paixão, e a gente age racionalmente também por paixão, a razão é uma construção, mas a razão, ela nos dá um certo equilíbrio para a gente viver em sociedade de maneira razoável. Antigamente, por exemplo, vocês não são dessa época, o herói da novela, o mocinho da novela, beijava a mocinha à força, e aquilo era considerado normal. Hoje em dia, beijar à força é estupro, entendeu? Então a gente construiu um espaço de discussão ética. Você gostaria de ser agarrado à força? Ou depende de quem agarrasse? Hein? Se fosse o Brad Pitt, aí você na delegacia, o Brad Pitt me agarrou à força e me deu um beijo de língua, desentupidor de pia. Hein? Aí não dá, né? Então depende de quem beija. Tá errado? Não. Mas não seria por ele me agarrar, porque eu também estaria no chão. Oi? Tipo assim. Se fosse o Brad Pitt, você ia deixar. Não, você não entendeu. Tipo assim, se fosse uma exceção, tipo assim, abrisse uma exceção, não seria ele teria me agarrando só ele, sabe? Seria o pé no chão, ué. Então você tem que andar com uma camisa assim. O Brad Pitt pode. Aí o Brad Você tem que andar com uma camiseta com as exceções de quem pode te beijar à força. Porque de repente o garoto... Não seria mais a força, ué. Não seria.
Não, porque não, o que eu estou querendo dizer é que hoje em dia a gente abriu essa discussão ética. Beijar à força não pode. E por que a gente abriu essa discussão? É uma discussão racional, porque beijar à força é um atributo da paixão. Eu não resisti, o que eu posso fazer, meu Deus? Aí a gente não. Aí a razão vem organizando os nossos passos. E a gente não pode perder essa capacidade de pensar no que nós estamos fazendo. Vou beijar a força porque ela é muito linda. Mas a paixão precisa organizar as nossas atividades em vida, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a filosofia ela tem esse desafio de parar, de fazer a gente parar um pouco. A vida é muito corrida. E às vezes a gente chega na escola e isso é bom também, tá? O conteúdo é bom. E matéria, conteúdo. É importante? É. Mas também, por isso que existe filosofia, sociologia, e por que também não dizer história e geografia? Para a gente pensar na nossa vida social e para a gente organizar nossa vida de acordo com alguns espaços de ética. A ética é importante. Tem um livro chamado Crítica da Razão Prática. Foi escrito lá nos idos do século XVIII e XIX e tem uma parte que o autor Immanuel Kant chama de imperativo categórico. O imperativo categórico dizia o seguinte: que você deve se comportar, estou parafraseando o que ele falou, você deve se comportar de maneira que o teu comportamento se torne, você tem que se comportar como se o seu comportamento pudesse se tornar uma lei universal. Aí eu pergunto para você, se todo mundo se comportasse igual a você, exatamente, o mundo seria um paraíso ou seria um inferno? Um inferno. Seria um paraíso. Um paraíso? Está ali. Então, paraíso e inferno, está 1-1. E você, vai desempatar? Hein? Vamos desempatar aí? Se o mundo, se todos se comportassem como eu, posso pensar? Então... O mundo seria mais ou menos, porque eu sou mais ou menos. Então, o mundo seria mais ou menos. Nem seria paraíso, nem inferno. Mais ou menos. O mundo hoje, talvez no Brasil principalmente, está mais para menos que para mais, né? Alguns mundos pensam que estejam mais para mais que para menos. Mas o imperativo categórico era isso. Immanuel Kant escreveu Críticas da Razão Prática. E o imperativo categórico dizia que você precisa se comportar de uma maneira que o seu comportamento pudesse se tornar uma lei universal. Aí o cara pensa, vou roubar. Aí ele pensa, e se todo mundo roubar? Como fica a sociedade? O bagulho fica doido, não fica? Vou praticar a caridade. Se todo mundo agir como eu, o mundo vai ficar melhor ou vai ficar pior? Aí você diz, melhor. Mas se todo mundo praticar a caridade, quem vai trabalhar? Não é verdade? Tudo tem às vezes as respostas na filosofia não são tão simples. Eu acho que é importante praticar a caridade. Mas tipo assim, praticar a caridade para quem necessita. Exatamente, a caridade para quem necessita. Porém, quem necessita, mesmo recebendo a caridade, essa caridade deve ter um certo limite, né? Para a pessoa não se acomodar, não é isso? Então, você percebe que já estamos dentro de uma discussão ética. Até que ponto praticamos ou não praticamos a caridade? Até que ponto a caridade é boa? É uma outra discussão ética. Então, até que ponto eu me comportar
o meu comportamento pode se tornar uma lei universal para o bem, né? Hoje em dia as pessoas elas ficam casadas por no máximo, em média, na minha época na minha época, que eu era da idade de vocês, ou mais criança ainda, minha família era de uma igreja chamada Assembleia de Deus, bem tradicional. Uma irmã da igreja separou do marido. Foi um escândalo. Você sabia que antigamente, quando uma mulher se separava do marido, as outras mulheres se afastavam dela e afastavam os maridos dela. E às vezes os pais não deixavam os filhos se relacionaram com o filho da separada, filho de pais separados. Abrimos espaços éticos de discussão e achamos por bem a pessoa que se separa é safada? Por que se separou? Então olha o espaço que a gente abriu de discussão. Até porque, quando as pessoas se separam, na maioria das vezes, os dois se acham certos. Os dois têm razão. Né? Os dois têm razão, ou seja, aquela questão do imperativo categórico. Bom, será que todos os meus comportamentos favorecem a harmonia de um casamento? Mas, por outro lado, se você pensar bem, ninguém gosta de uma pessoa muito certinha. É verdade? Vamos supor que você tenha um namorado, ele faça tudo certo. Você marca o encontro, ele chega na hora certa. Você fala, você vai vir na minha casa? Ele chega rápido. Aí chega com flores. Outro dia ele chega com flores. Liga todo dia. De manhã e tarde de noite. 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 Fica chato, não fica? Então, perceba que é um comportamento aparentemente bom, mas nem todo comportamento. Tem um livro chamado não sei se vocês já viram, o nome do livro eu fiquei curioso em ler esse livro. Como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você. Vocês vão ler? O nome desse livro é Como Fazer Qualquer Pessoa Se Apaixonar por Você. Nesse livro, a autora diz que cada pessoa tem um mapa do amor. Um mapa do amor, para você amar alguém e ser amado, é uma coisa. Para ela, de repente, é outra coisa. Aí, ela contou que uma vez arrumou um namorado. E esse namorado era muito formal, mas ela gostava dele. Mas ele era super formal. E a relação estava caminhando. Aí ela quis esquentar a relação. Entrou num curso de striptease. Vou esquentar a relação. É agora que vai. Aí, quando ela levou ele para um local legal, preparou o ambiente, fez um striptease maravilhoso. Quando acabou o striptease, ele estava assim. Acabou a relação. Porque no mapa do amor dele, não cabia striptease. Mas se eu tivesse com ela, eu ia falar, para mim pode fazer, valeu? Pode fazer, fica à vontade. Mas percebam que uma vez eu tive uma namorada, quase namorada, né? Mas a relação estava indo de vento em popa. Eu falei, é aqui que eu vou casar. Aí um dia, era dia dos namorados, eu preparei, eu quis demonstrar, né, meus sentimentos, comprei uma caixinha com 3 bombons, lindinha, bonitinha, cheio de boas intenções. Deixei na portaria
do lugar onde ela trabalhava. Vieira Soto, até esqueci a Vieira Soto, da Vieira Soto. Ela trabalhava lá, deixei lá na portaria. Você sabia que depois disso a relação acabou? Não, professor, acho que não tinha sentimentos, né? Hã? Acho que não tinha sentimentos, né? Não, eu vou te contar a história. Ela achou que eu invadi o espaço dela. Mas você acharia isso? Eu também não acharia fofo. Mas no mapa do amor dela, essa minha atitude foi invasiva. Mas por que essa minha atitude para ela foi invasiva? Aí vamos para a história dela. Eu deveria, se eu desse um tempo, eu acho, mas eu fiquei impaciente. Vai pra merda também. Mas se eu fosse mais paciente, eu acho que daria para contornar. Agora vamos para a história dela. Ela foi uma menina que ela foi abusada pelo padrasto. Aos 14 anos ela foi estuprada por 3 homens. E quando ela se casou, ela pegou o marido dela com outro na cama. Ou seja, 3 porradas. Qualquer coisa que eu fizesse que parecesse invasão, aí eu fiquei pensando o seguinte: eu acho, na minha opinião, quando ela era abusada pelo padrasto, ele dava bombom. E ela associou o bombom do padrasto a mim. Na minha. Então, por que eu estou falando isso? É o mapa do amor. O mapa do amor dela não cabia certos comportamentos, por mais que eu fosse bem intencionado. Então, por que eu estou falando isso? Por causa daquela questão do imperativo categórico, né? Por mais que a gente diga, esse comportamento aqui, se eu fizer, a humanidade vai ser boa. Mas depende de quem vai receber o meu comportamento. Que a pessoa pode levar para uma outra situação diferente, que é o mapa do amor. Então, a discussão ética ela é muito mais complexa do que a gente pensa, porque depende muito de com quem que a gente está lidando. Então, por isso que dizem que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então é isso. E a filosofia ajuda a gente a construir esses espaços de discussão ética. Porque é por isso que o Sartre dizia que o inferno é o outro. O outro é saber se relacionar com o outro é a melhor aprendizagem que existe. Saber se relacionar com o outro. Todos os nossos conflitos nascem também dessa falta de alteridade. Se vocês forem para as redes sociais, vocês vão observar que está todo mundo ali, todo mundo sabe tudo. Todo mundo é especialista. As pessoas estão há anos, o Brasil foi há anos. Até agora o Brasil era referência mundial em vacinação. Agora inventaram que vacina mata, que vacina não presta. E todo mundo cheio de convicção. Os infectologistas não sabem nada. Só os doutores de WhatsApp que sabem tudo. O cara é especialista em WhatsApp e Facebook. E os caras sabem tudo. Então, essa relação então a pessoa vai para as redes sociais projetar o seu eu, mas nunca para ouvir o outro. Existe o outro, existe o eu, mas existe o outro. E a gente precisa colocar esses diálogos em dia e sempre perguntar o que nós estamos fazendo. Eu sempre dou esse exemplo, né? Não vou dizer o nome do político, porque senão vão pensar que eu estou de implicância. O cara falou que todo mundo tem que andar armado. Quando um bandido assaltar alguém, você tem que ir para a janela, todo mundo para a janela bater. Pá, pá. Mas também não é assim, né? Essa pessoa está pensando no que ela está falando?
Acho que não. Então é isso aí, vamos escrever um pouquinho.